O deputado federal Vanderlei Macris, do PSDB, ele apresentou duas ações para que o Ministério da Saúde inclua jornalistas e profissionais de imprensa no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. Ele argumentou que o Brasil é o país com o maior número de profissionais desta categoria, o que é verdade, mortos por contaminação pelo novo coronavírus. Nós já perdemos muitos colegas, muitos amigos próximos e distantes. Primeiro eu gostaria de cumprimentar o Macris e agradecê-lo pela participação aqui com a gente. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Beto, bom dia a toda a equipe aí que está presente aí nesse momento, onde transmite esse nosso bate-papo aí, a Rádio Saudades, a TVM. Deixar um abraço aqui ao Teodoro, ao Júlio, pessoas muito queridas por mim há tantos anos aqui na vida pública. Mas, de qualquer maneira, essa é uma preocupação que eu tive, viu, Beto? Porque nós que temos uma convivência muito forte principalmente com o setor de comunicação, jornalistas, etc., sentimos a necessidade, uma demanda muito grande desse setor, principalmente porque eles todos se constituem numa ponte entre ações do governo e a sociedade. Se você romper essa ponte, você não atravessa mais ela, é muito complicado. Então, realmente eu me convenci de que era importante essa iniciativa, apresentei a proposta, o projeto de lei 1998/2021, que determina essa inclusão. Não é um volume tão grande de pessoas, mas se você deixar essa porta aberta, essa ponte sem funcionar, nós não vamos ter mais governo e sociedade. Nós não vamos ter mais essa relação comunidade científica e a sociedade. Nós nos pautamos muito pelo que vemos na televisão, pelos debates, pelas discussões, pela palavra do presidente da República, pela palavra de um cientista, pela palavra... Tudo através da comunicação. Então, esse convencimento eu tive na minha formatação dessa proposta, e foi exatamente isso que aconteceu, e realmente isso já está em andamento. Foi uma indicação que fiz ao Ministério da Saúde e também a proposta de projeto que apresentei. A partir do momento que começamos a divulgar essa informação, que é muito importante, está dentro do nosso meio de jornalismo, os radialistas também, né, entraram em contato com a gente. Por que não incluir também os radialistas? E é essa pergunta que eu fiz para o deputado Vanderlei Macris. Qual a possibilidade que isso aconteça, deputado? Muito bem, Beto. Eu agora restabelecido aí o contato, eu estava realmente com dificuldade de visualização aí. Mas olha, é uma sugestão interessante, nós vamos avaliar aqui com a nossa equipe para ver se incluímos também essa sua solicitação. Eu acho que tem muito a ver com isso e com o propósito dessa proposta, e sem dúvida nenhuma você tem toda a razão. O importante é a gente não desmontar essa ponte. É o que eu disse a você. Essa ponte tem que ser consolidada. É uma ponte importante porque ela não vai afetar de maneira tão significativa a continuidade do processo de vacinação, porque o número é um número razoavelmente restrito, se você for pensar bem em torno da população como um todo, né? Mas que, na verdade, tem uma essencialidade a toda a prova, porque é o que eu falei para você, essa ponte de contato entre o segmento da ciência, o segmento de governo com a sociedade é exatamente pelos meios de comunicação. Então, tudo bem, nós vamos avaliar isso também, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço em nome de todos os radialistas, porque quando se fala em radialistas, nós estamos falando de locutores, nós estamos falando de operadores, nós estamos falando de produtores, de diretores artísticos que estão, né, que tem algumas áreas que você não pode ficar em casa ou fazer home office, né? Hoje é mais fácil você fazer um home office até como jornalista do que propriamente até como radialista. Com certeza estão agradecendo, muitos dos meus colegas estão acompanhando essa entrevista, né? Porque o assunto é muito interessante, principalmente para a nossa categoria, e com certeza eles estão agradecendo, deputado, pelo estudo aí de também incluir radialistas, né? Incluindo já operadores e todas as funções dentro do rádio, deputado.
Tá bem, Beto. Tudo bem. Vamos avaliar tudo isso aí. Com certeza é possível, talvez, a gente dar seguimento dentro dessa mesma lógica que você está propondo aí, tá bom? Deputado, o senhor tem muitos amigos aqui em Matão, né, deputado? O senhor já chegou, inclusive, a ser o deputado mais votado aqui em Matão? Olha, Matão é uma cidade que tem, eu diria assim, tem uma vinculação muito próxima da minha vida pública. Você sabe que eu tenho, o Beto, 12 mandatos, né? 12 mandatos. E todos os 12 mandatos meus, todos eles, teve a participação de Matão nesse mandato. Por isso que eu nunca deixei de ter esse vínculo de conversa, de atividade, de colaboração, ajuda, de se fazer a ponte também entre o governo e a cidade. Porque Matão, primeiro que eu sou cidadão matonense, a Câmara Municipal me deu o privilégio de poder me constituir um cidadão, porque foi aprovado pela Câmara Municipal, a Câmara representa a comunidade, representa a sociedade, e com isso eu fiquei muito mais comprometido ainda com a cidade, com os problemas da cidade, e eu tenho procurado estar sempre presente. Eu tenho muitos amigos, tenho muitos parceiros nessa jornada que eu tenho de praticamente 50 anos de vida pública, né? 50 anos que me faz presente nessa luta com o mandato parlamentar, e Matão sempre esteve presente, né? Tem o Moacir Maturo, que é o ex-vice-prefeito, um grande amigo meu, o Trigo, ex-vereador, o Rogério também, quer dizer, tenho muitos amigos, para citar alguns só em nome dele, todos os outros parceiros que eu tenho tido ao longo dessa jornada de trabalho que tenho como parlamentar. E não deixei nunca de estar presente aí, viabilizando recursos para a cidade, né, Beto? Então, eu acho que essa relação muito próxima é uma relação que me faz muito orgulhoso de ser cidadão matonense, de ter essa relação com a cidade, de ter os amigos, meus amigos de muitos anos, né? Eu cheguei a ser um dos mais votados na cidade, na época que o Jaime Gimenez era prefeito da cidade. Nós tínhamos uma relação muito próxima, e ainda tenho com a família, com a Irid, que é a esposa dele, então, com a família de tantos amigos aí que tenho ao longo desses anos todos. Tenho também uma boa relação com o Marquesan, que hoje é presidente de uma entidade muito importante da BIMAC, né? E que João Marquesan tem sido comigo um grande parceiro também. Nós defendemos um interesse muito forte da indústria de máquinas no nosso país, e o João Marquesan é um parceiro, é um companheiro de muitos anos também. Eu fui, inclusive, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria de Máquinas e Equipamentos, e como presidente da frente, a minha relação com o João Marquesan foi muito próxima, ela é próxima. Nós temos um trabalho conjunto, de parceria, de trabalho também lá no Congresso Nacional, e então, isso tudo me faz muito presente na vida da cidade, né, Beto? Então, além disso, tenho uma afinidade também, desde desses anos todos aí, com o Teodoro, que hoje é um parceiro também, o Júlio, que comanda o jogo aí nos meios de comunicação. Olha, Matão faz parte da minha vida, do meu trabalho, da minha existência como parlamentar. E são 12 mandatos, e esses 12 mandatos eu tenho a presença da cidade e da população, da sociedade, sempre presente no meu mandato. Ninguém fica 12 mandatos, né, por ficar, né? Então, deputado, eu creio não, seus amigos aqui, inclusive o Theo deixou um abraço, o Júlio deixou um abraço também aí para o senhor deputado, e a gente tem acompanhado o seu trabalho, mesmo que à distância, e o pouco que eu li sobre o senhor aqui, eu já verifiquei que os 12 anos não são à toa, né? O deputado sempre foi bem votado e sempre apresentou bons trabalhos, como essa indicação aqui para o jornalista que chega uma pergunta aqui, deputado. Será que isso demora muito para receber um sim, para receber um não aí de repente, deputado? O trâmite disso é muito demorado? Do qual? Desse projeto? Desse projeto, isso. Não, esse projeto passa pelo... Primeiro, só queria fazer um reparozinho aí. Na verdade, são 12 mandatos, não 12 anos. Esses 12 mandatos, Beto, ele constitui-se praticamente em 50 anos, meio século de mandato, né?
Então é muito tempo, realmente é muito tempo que a população confia no meu mandato. Então quero continuar fazendo isso e graças a Deus não tenho nenhum processo, zero. Exatamente. Né? Esses 50 anos de vida pública, tenho os eleitores, quando votam em Vanderlei Macri, sabem por que estão votando nele e o que ele vai fazer. Não é surpresa. Eu jamais sou uma surpresa para o eleitor. Então, eu acho que isso já ajuda muito a gente ter essa parceria de trabalho de tantos anos aí. Mas sobre a pergunta que você faz, esse projeto ele deu entrada, ele tem um prazo de recebimento de emendas, provavelmente uma emenda na direção do que você propôs será apresentada, e depois dessas emendas será remetido a 2 comissões, talvez 3 comissões, né, de mérito. Provavelmente Ministério das Comunicações, isso vai opinar, então, a própria Comissão de Saúde provavelmente vai opinar, e depois a Comissão de Justiça. Então serão provavelmente 3 comissões que vão opinar sobre isso. Como nós estamos em votação remota no Congresso Nacional, não dá para eu ter hoje, para te dizer, um número muito claro de dias ou de semanas para esse projeto ser votado. Mas como ele trata de um problema atual, que é a pandemia, muito provavelmente, eu inclusive vou insistir com o presidente da Câmara Federal, para a gente dar celeridade e apresentar um projeto, uma proposta de urgência, assim que as comissões tiverem se manifestado sobre o projeto. Então, é muito difícil, até pelo fato de estarmos votando remotamente, dizer para você um prazo assim, mas eu espero que seja rápido. É o que todos nós esperamos, viu, deputado? Bem, deputado, eu não poderia deixar de fazer a seguinte pergunta, né? Está acontecendo uma CPI no Senado, claro que o senhor deve estar dentro do possível acompanhando. E o que você está achando até agora dessa CPI no Senado, hein? Muitas discussões lá e às vezes os ânimos lá são bem acirrados, hein, deputado? Sem dúvida. Olha, eu tive durante muito tempo na Câmara Federal, no 4º mandato da Câmara já, tive 7 mandatos na Assembleia, e tive a oportunidade nas duas instituições de ser presidente, relator de comissões parlamentares de inquérito. A preocupação maior que hoje nós precisamos ter é com os objetivos da proposta. Se os objetivos dessa CPI, se o objetivo dessa CPI for alcançado no sentido de responsabilizar aqueles que tiveram uma preocupação, e mais do que isso, o objetivo legal de poder dar conta de uma situação como essa, de pandemia, e falharam nisso, né, nós precisamos chegar ao final desta CPI com a responsabilização daqueles que poderiam ter evitado o número de mortes que nós temos tido aí ao longo desses anos todos aí, desses meses, praticamente 2 anos que nós vamos completar já dessa pandemia, e o volume de mortes é muito grande. A gente podia ter antecipado vacinação, uma série de questões. Se isso for estabelecido na relatoria, eu acho que nós estaremos de bom tamanho, responsabilizar quem devia ter feito e não fez, né? Eu acho que esse é o objetivo. Agora, quando respalda pelo lado político, aí ela não chega a lugar nenhum. É lamentável que isso aconteça. Eu só tenho dúvidas aí, Beto, da relatoria. O presidente da CPI, eu acho que ele está lá tocando a vida dele e tal, ele é possível fazer já a mediação dos debates e tal. Agora, o relator, talvez pudesse ter sido, essa é a minha opinião pessoal, sim. Pudesse ter sido um outro nome mais neutro do que alguém que já entra com uma vontade grande de caminhar numa direção, entendeu? Eu acho que a gente teria muito mais frutos, muito mais técnica, discussão interna da CPI, do que ela se transformar num grande palco político. Então, isso a preocupação minha é essa. Eu fui presidente da CPI do BNDES, que até recentemente teve as suas atividades, e consegui construir essa CPI com questões muito concretas. Foram quase 50 pessoas indiciadas. Hoje tenho a Procuradoria do Estado, o Ministério da Justiça, todos eles envolvidos em levantamento de dados que nós fizemos na CPI. Agora, ela foi muito técnica, com muito cuidado, sem resvalar para a questão política. Quando isso ia acontecendo, eu segurava, não deixava acontecer esse debate político em torno de um assunto técnico. Então, era isso que tinha que ser feito. Agora,
Eu só lamento isso. Espero que o relator tenha, pela sua experiência, né, uma possibilidade de realizar um relatório que seja muito dentro da questão técnica que até agora foi trazida pelos depoentes que foram feitos lá. E muito, além dos depoentes, tem muita coisa também em termos de documentos, né? Então, esses documentos que estão sendo avaliados agora pela equipe da CPI vai ser muito importante. E pelo que diz o presidente, ele não passa dos 90 dias que foi proposto. Então, vamos aguardar um pouco mais, eu acho que ela está se desenvolvendo. Tem pontos positivos, pontos negativos, mas eu acho que ao final precisamos ter uma situação onde se responsabilize aqueles que podiam ter feito e não fizeram. Eu gostaria até de fazer outra pergunta, aproveitando até a sua experiência, tanto na presidência como na relação de CPIs. Né? O que a gente sente ali é que muitas coisas eles estão tentando resolver de imediato. O papel feito ali pelo relator e o papel do presidente, o presidente chegou a chamar depoentes de mentirosos. Né? Você acho está... que exagero, exagero, Beto, não precisa fazer nada disso, não precisa colocar a testemunha como num papel inquisidor, não precisa nada disso. O que precisa é ter tranquilidade e obter informações, né? Se o senador estiver preparado para fazer questionamentos, ótimo. Ele vai aprofundar a questão científica, a questão da ciência, a questão da responsabilidade que cada um dos ministros tem, que o presidente da República tem, que o próprio Congresso Nacional tem. Quer dizer, então, se isso for feito com serenidade, sem agressividade, nada, é muito melhor o resultado, entendeu? Agora, quando resvala pelo lado político, infelizmente, não conheço nenhuma CPI que não tivesse esses momentos de tensão, né? Agora, isso não pode ser transformado num grande palco de debate sobre o que vai acontecer daqui a um ano, daqui a 2 anos, em termos de eleições, nada disso, né? Precisa se objetivar, se cingir aos objetos da convocação da CPI. E é isso que às vezes eu acho que sai fora do jogo, sai fora e aí não é bom, né? Eu gostei, por exemplo, né, acompanhei quase todo o depoimento da doutora Luana, da infectologista, a última a ser ouvida, e ela fez questão de, desde o início, falar, não vou discutir política aqui dentro. Pelo que eu percebi, ela foi bem, ela não fez isso mesmo. Exatamente. Ela se manteve na área técnica, com muitas informações, com conhecimento, né, debatendo inclusive informações que chegavam de outros senadores, mas em nenhum momento partindo para a área política. Eu acho que é isso que deve acontecer ali dentro, né? Na minha opinião de leigo, na minha opinião de jornalista. Roberto, você tem toda a razão, e é isso também que eu acabei de dizer, mais ou menos, a gente não pode se resvalar. É claro, é difícil você imaginar uma CPI onde você tem governo e oposição se debatendo sobre as questões internas. Agora, isso não pode ser motivo para descambar para um debate espúrio, um debate onde você coloque a testemunha que está lá, por mais que você não concorde com ela, não dá para você desrespeitar, não é? Porque é público isso o Brasil está vendo essa CPI, sem dúvida. Na verdade. Então, não dá para você caminhar na direção do oba-oba. Não dá para perguntar para uma... Então você veja, essa Luana, essa última que deu aí a entrevista, ela foi perfeita, entendeu? Ela foi ótima, ela deu as informações que a CPI precisava, não é? E caracterizou muito claramente a responsabilidade de cada um dentro desse processo de pandemia que nós estamos vivendo, né? E evidentemente foi um depoimento extremamente ilustrativo, com responsabilidade, né? E ela não deixou, ela foi inteligente, ela não deixou resvalar pelo lado político apenas. Isso foi muito bom. Sem dúvida nenhuma, isso também me chamou bastante a atenção. Deputado Wanderley Macris, agradeço a sua participação, né? Que o senhor tenha um bom dia e pode contar com a gente se algum fato assim exigir, ok, deputado? Olha, muito obrigado, queria deixar um abraço ao Beto, a todos os amigos meus aí da cidade de Matão, Rádio Saudades, TVM, ao Teodoro, ao Júlio, que nos propiciou a oportunidade dessa discussão. Logo, logo estarei aí, passando essa fase mais difícil aí da pandemia. Eu quero estar em Matão, como sempre fiz, né? Quero continuar tendo essa relação muito próxima. Por sinal, na área da saúde, a gente acabou arrumando R$200 mil aí
no ano de 2020 para combate ao Covid, mais 250 mil agora na área da saúde, que também foi demandado, a gente viabilizou essa emenda parlamentar por solicitação aí dos nossos parceiros. E eu quero dizer que vou continuar trabalhando, vou continuar sendo presente aí na vida da cidade de Matão, de onde eu sou cidadão matonense, e quero manter essa relação, continuar trabalhando em benefício da cidade e da população. Um grande abraço a você, meu caro Beto, a toda a equipe aí do Jornal das Saudades, da Rádio Saudade, e até a próxima, se Deus quiser.